Tudo bem com você? Hoje nós vamos tratar de um assunto que é polêmico, mas que é de extrema relevância para os dias de hoje e que está ganhando cada vez mais notoriedade. E a pergunta é o seguinte: existe obesidade saudável? Uma pessoa pode ser obesa e ela pode ser saudável ao mesmo tempo? Se você tem um quadro de obesidade, mas teus exames laboratoriais estão ótimos, todos dentro do parâmetro normal, você não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem gordura no fígado, você não tem colesterol alto e nenhuma outra doença associada comumente ao quadro de obesidade. Tudo está ótimo, apenas você é uma pessoa obesa. Será que ainda assim a gente pode ser saudável nesta condição? Essa é a dúvida que eu vou esclarecer com vocês nesse vídeo. Tá completo? Fica até o final. O termo obesidade metabolicamente saudável foi cunhado pela primeira vez em 1982, quando pesquisadores identificaram pessoas que tinham um quadro de obesidade, mas não tinham nenhum dos fatores de risco que comumente estão associados ao quadro de obesidade, como não tinham diabetes, nem hipertensão, nem alterações laboratoriais metabólicas, como dislipidemia, né, problemas de colesterol alto, dentre várias outras coisas. Isso ganhou uma certa notoriedade e vem sendo pauta de discussão até hoje dentro do campo da medicina. Antes de continuarmos, é importante destacar com ênfase: obesidade não é falta de vergonha na cara ou falta de vontade da pessoa, ou porque ela simplesmente não quer se exercitar, ou porque ela simplesmente não quer comer melhor. Pessoal, obesidade é uma doença séria, grave, é uma doença que envolve uma grande população no Brasil e no mundo. Para ter ideia, nos Estados Unidos, 42% da população adulta é obesa, entende? No Brasil, a gente está caminhando para isso também. Então, é importante a gente ter empatia, porque é uma doença metabólica, hormonal e social também. Só para você ter uma ideia, o quão bagunçado está toda a parte hormonal de uma pessoa que tem um quadro de obesidade, os hormônios que regulam a fome e a saciedade, simplesmente numa pessoa obesa não trabalham adequadamente. A leptina, que é o hormônio que notifica para o nosso cérebro que a gente está saciado e que a gente não deve comer mais, não funciona. A grelina, que é o hormônio que sinaliza a fome para o nosso cérebro e que manda a gente comer mais, está funcionando a todo vapor numa pessoa que é obesa. Então, vamos ter mais empatia com a situação. É importante a gente entender que é um quadro que envolve um tratamento multidisciplinar que merece toda a nossa atenção, ok? Se fizermos a seguinte comparação: uma pessoa que tem um quadro de obesidade, mas que é metabolicamente saudável, e uma pessoa com peso normal, também metabolicamente saudável, ou seja, não tem hipertensão, não tem diabetes, os exames laboratoriais estão normais, não tem alteração de colesterol, nada. Ambos são metabolicamente saudáveis, mas uma é obesa e a outra tem peso normal. Os estudos mostram que a pessoa obesa possui um risco quase 50% a mais de vir a desenvolver uma doença cardíaca, ou um infarto do miocárdio, ou um derrame, um AVC. Doutor, mas calma lá, se ambos são metabolicamente saudáveis, por que que a pessoa obesa tem um risco maior de desenvolver derrame, ou um infarto, ou problemas cardiovasculares? Basicamente, porque uma pessoa obesa possui uma liberação maior através dos adipócitos, que são as células de gordura, uma liberação maior de principalmente duas citocinas pró-inflamatórias, que é a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa, ativando uma atividade inflamatória crônica e constante, fazendo com que a gente se submeta a um risco maior. E o fato é que, muitas vezes, essa condição de obesidade metabolicamente saudável, ela é temporária. Por quê? Porque na revisão que foi publicada na Natures, traz que pessoas nessa condição, obesidade metabolicamente saudável, no período de 10 anos, vão eventualmente se tornar uma pessoa metabolicamente não saudável. Ou seja, ou vai desenvolver diabetes, ou vai desenvolver hipertensão, ou vai desenvolver hipercolesterolemia, ou o conjunto de tudo isso, que é o que a gente chama de síndrome metabólica.
Isso significa que se hoje você é uma pessoa que é diagnosticada como metabolicamente saudável, se você não promove a sua saúde de alguma maneira, como exercício físico, como uma alimentação saudável, se você não promove a sua saúde, basicamente, dentro de um certo período, você vai fatalmente se tornar uma pessoa metabolicamente doente. Haja visto de que o sedentarismo, a mera ausência de exercício físico, tão perigoso para a nossa saúde quanto o cigarro, por exemplo. Ah, doutor, então quer dizer que uma pessoa que tem obesidade, mas que é ativa fisicamente, por exemplo, ela é menos saudável do que uma pessoa que também faz exercício físico e está no shape, está sarado, está forte, né? Enfim, ela já está ali no seu peso ideal. É necessariamente isso? Nem sempre. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente pegar uma atleta olímpica, né, mas que é ativa fisicamente e que tem seu metabolismo também normal, certamente essa pessoa aqui, ela vai ser mais saudável do que essa daqui, que eventualmente tem que fazer uso do suco, né, se é que você me entende, para poder alcançar esse padrão estético, né, que ela tanto almeja. Então, sim, pessoas que estão dentro do shape desejado, certo? Que atingiram seu corpo ideal, nem sempre é pelos recursos ideais. Dá para entender? Se você faz uso de hormônios anabolizantes, dentre várias outras coisas, quer pegar o caminho mais curto para você alcançar uma saúde ideal, certamente você vai estar sendo submetido a um risco metabólico e um risco cardíaco muito, mas muito maior do que uma pessoa obesa e que faz exercício físico e que está se alimentando adequadamente. Ok, então como saber se o que eu estou fazendo está promovendo a minha saúde? Se de fato está melhorando? Alguns parâmetros são importantes, além, claro, da perca de peso, certo? É claro que quando no processo de emagrecimento, a balança nem sempre vai ser a única referência que a gente vai ter. No início, sim, mas ao longo, nas mudanças de estilo de vida, principalmente quando a gente introduz exercícios físicos de força, né, como a musculação, exercícios de ofegância, certo? Todos eles vão fazer com que em um determinado momento a balança para de ser uma referência, porque a gente vai ganhando massa muscular, enquanto vai perdendo massa de gordura, certo? E daí até o próprio cálculo do IMC já não vai ser mais um parâmetro, ok? E daí as referências naturalmente serão outras, como a bioimpedância, certo? O percentual de gordura que eu estou perdendo e o percentual de músculo que eu estou ganhando. A circunferência abdominal por si só é um fator de risco importante, né, que precisa ser mensurado para a gente verificar se está perdendo medidas da circunferência abdominal, ok? Obviamente que a gente tem que fazer um comparativo de como é que estava os exames laboratoriais antes e depois, para saber como é que estava a parte de glicose, né, a parte de hemoglobina glicada, a parte de colesterol, perfil lipídico, ok? Outras coisas que também são ultra relevantes, né? E que pouco eu vejo sendo falado. O próprio registro da evolução do seu exercício é um baita, é uma baita informação sobre como você está evoluindo na sua saúde, já que um dos parâmetros importantíssimos para determinar o seu nível de saúde é o quanto você está ativo na parte cardiovascular. Por exemplo, se você cansa muito facilmente quando é submetido a um esforço físico, naturalmente você vai ter um risco cardíaco maior. Você vai ter um risco metabólico maior. Você é uma pessoa que estará mais sujeita a desenvolver problemas e doenças metabólicas, como diabetes, hipertensão e aumentar o risco cardíaco, certo? Por isso, é que até dentro do próprio método Ciclo da Saúde, que é o meu programa que eu desenvolvi, a pessoa tem um diário de treino, onde uma das coisas que eu bato na tecla e friso bastante, você precisa registrar o que você está fazendo. E a pessoa tem acesso a um passo a passo, onde ela vai fazer isso desde do início, começando do absoluto zero, onde ela
começa com menos do que ela consegue, do que ela acha que consegue, e vai anotando sempre o quanto que ela está evoluindo no exercício. Principalmente nos exercícios, na verdade, tanto no exercício de força muscular, quanto nos exercícios de ofegância, que usualmente são praticados na esteira, certo? Então, quando a pessoa registra, ela vai ter ali parâmetros claros da evolução cardíaca que ela está tendo, da evolução de saúde que ela está tendo. Então, quando ela olha aqueles dados, né, e vê o quanto ela avançou, ela também está vendo o quanto que a saúde dela avançou nesse quesito. Por isso, claro, nunca vá se exercitar sem antes passar por uma boa avaliação do teu médico, né, de fazer um teste ergométrico para saber se está tudo bem com o seu coração, para que você tenha segurança em se exercitar, certo? Mas o fato é que foi por isso que eu criei o método Ciclo da Saúde, é por isso que eu direcionei os meus atendimentos para atender os pacientes em consultório, e a experiência que eu vivencio é justamente essa. A obesidade, ela é uma jornada muito difícil de ser superada, certo? Mas eu sempre converso, né, tanto com os meus pacientes dentro do consultório, quanto com os participantes do MCS, do Método Ciclo da Saúde, que, por enquanto, não se atenha à estética, não se atenha à ansiedade de entrar no teu peso ideal. O que a gente vai enfrentar, o que você vai fazer, é um passo a passo para promover a sua saúde. Porque quando você vai buscar saúde, o que você vai ter inevitavelmente é um emagrecimento saudável, né? O teu corpo vai dar conta de eliminar aquilo que não serve mais para ele, para que ele tenha mais saúde. É um processo muito natural. A gente gera uma demanda para o corpo, né, de exercício físico, de nutrientes que vão efetivamente nutrir e não apenas agradar o nosso paladar, né? E tudo isso, o conjunto de todas essas coisas, vão fazer você buscar saúde. A consequência inevitável é que você vai perder peso, é que você vai entrar numa saúde ideal. Concluindo, ser obeso e ser saudável são coisas que podem coexistir? Não. Pelo que a gente tem até hoje na literatura médica, apenas o próprio fato de a pessoa estar em um quadro de obesidade, mesmo que ainda não tenha tido alterações laboratoriais, né, que não tenha tido desenvolvido diabetes, nem hipertensão, nem outro fator de risco, ainda assim é considerado algo por si só que traz um risco iminente para a nossa saúde. Mas é claro, se a gente comparar um obeso que é metabolicamente saudável com uma pessoa magra que está no peso ideal, mas que tem alterações laboratoriais, ou tem diabetes, ou tem hipertensão, ou tem problemas de colesterol alto, é óbvio que a pessoa com obesidade metabolicamente saudável é mais saudável comparado a essa pessoa que está no peso ideal, mas tem suas alterações metabólicas, certo? Mas independente de qual é o estado, se eu estou no peso ideal ou não, se eu estou obeso ou não, promover a nossa saúde vai ser sempre algo que a gente precisa procurar, independente de qual é o nosso status, independente de qual é a nossa genética. É necessário a gente ter em mente que o principal é a gente promover a nossa saúde, porque isso não vai afetar apenas na parte estética, isso vai muito além, certo? Isso vai trazer disposição física, disposição mental para a gente realizar todas as outras coisas que a gente também acha muito importante na nossa vida. Seja estar junto com a família, né? Seja realizar, ter produtividade no seu trabalho, atribuir energia e força a tudo aquilo que você considera importante para a sua vida. Tudo isso a gente precisa ter saúde. E saúde é algo que sim, a gente corre atrás. Combinado? Então, fico por aqui. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu vou deixar aqui uma sugestão do vídeo para vocês e também o YouTube vai mostrar uma coisa que
considera que vocês também vão gostar. Muito obrigado. Não esquece, né? Apoie esse canal, ajude ele a crescer, né? Assim, se você der um like e também se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos, isso ajuda muito a gente a produzir conteúdo aqui. É de graça, não é nenhum esforço, então contribua, dá uma forcinha aí, deixa a gente crescer. Bom, fico por aqui, até mais.